fazer a apresentação, que é uma apresentação em cima dos dados levantados, né, pelo sindicato junto às empresas, né, que é para ser focado nesses pontos ali, tá? Então, vamos lá à apresentação, então. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje a gente traz aqui para vocês, né, o Felipe e a Karen, que são os agentes, né, que atendem a região, e eles hoje são um elo, né, do sistema Fiergs junto às indústrias, para que a gente consiga trazer, né, de que forma a gente pode estar atendendo vocês de uma forma mais assertiva, como vocês trouxeram, Krieger, Volker. Hoje nós temos um portfólio vasto, né, e a nossa apresentação hoje é em cima de uma pesquisa feita pelo Sindimetal às indústrias e os serviços que vocês mesmo têm interesse de saber. Então, a gente fez uma apresentação mais enxuta para que a gente traga e aprofunde esses serviços e, claro, a gente se coloca à disposição para depois desta reunião, para que a gente possa estar indo nas indústrias, para estar aprofundando mais os serviços ou alguma demanda específica, né, conforme a realidade de cada um. Então, o Felipe começa a apresentação hoje com a parte dos programas legais, engenharia, medicina, e depois a Patrícia, ela é nossa agente especialista, né, em saúde mental, ela vai falar um pouquinho sobre essa temática que é tão importante, né, nos tempos atuais. Qualquer coisa, depois a gente abre para as perguntas e a gente vai fazendo essa troca, tá bom? Perfeito. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu acho que tanto o Volker como o Krieger e a própria Júlia agora, no final, já trouxeram grande parte da minha introdução, né? O quanto é importante esse momento, o quanto é importante a gente poder conversar e debater sobre os serviços do SESI. A gente sabe que é uma gama muito grande de serviços e de oportunidades que essa casa oferece. São diversas soluções, tanto na área da educação, como na área de saúde e segurança no trabalho, mas, como o Volker trouxe bem, é uma demanda muito alta para a gente poder pontuar isso num único encontro. Eu acho que esse aqui pode ser o primeiro de muitos passos que a gente pode dar para fortalecer esse relacionamento entre o sistema Fiergs como um todo, né? Pensa, obviamente, hoje a gente falando um pouquinho mais de SESI, mas a gente também tem o Senai, a gente tem o IEL, que também são casas que oferecem outros serviços numa outra linha de atuação, mas tão importantes quanto, né? Então, hoje a gente inicia falando um pouquinho mais do SESI. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, a apresentação. Só um minutinho. Agora sim. Bom, então impossível começar falando do SESI sem falar rapidamente dos dois pilares de atuação que nós temos hoje. O Krieger já trouxe muito bem a parte da educação, o quanto ela é relevante, pensando em pessoa física, mas pensando também em pessoa jurídica. Quando a gente se refere ali em relação ao colaborador, a gente tem a atuação dentro do EJA, as próprias escolas do SESI, que nós temos aí em várias regiões do nosso estado, o próprio contraturno escolar que o Volker trouxe, que já tem experiências dentro da GEDORI com efetividade, né? Um serviço que a gente sabe que tem muito valor para o trabalhador, mas também a educação com olhar corporativo, no momento de desenvolvimento de capacidades pessoais, mas voltadas para o mundo corporativo, né? Habilidades que eles vão poder executar dentro da empresa, o que também é muito relevante, né? E o SESI em si, né? O SESI, então, o SESI na área da saúde, então, pensando em dois segmentos, uma área voltada para a questão de promoção da saúde, onde a gente pensa em atuações ali voltadas com um olhar de prevenção, como ginástica laboral, campanhas nutricionais, enfim, uma questão pensando em relação à qualidade de vida dos trabalhadores dentro e no seu momento de atuação dentro da empresa também. E a parte que a gente vai abordar hoje um pouquinho mais profundo, que é a questão de saúde e segurança no trabalho, pensando ali principalmente na questão das normas regulamentadoras. Bom,
A gente inicia, então, com o primeiro documento, aquele documento mais básico, aquele que vai servir de base para a elaboração de vários outros documentos. É bem importante que se tenha o desenvolvimento muito bom de um PPRA, que seja feito por uma empresa qualificada, que seja feita por profissionais qualificados, porque, como eu falei, ele é o que serve de base para todos os outros documentos. Esse documento é onde o engenheiro ou o técnico de segurança no trabalho visita a empresa de vocês e faz o reconhecimento de todos os locais da empresa onde vocês têm trabalhadores atuando. Então, toda essa caracterização desses ambientes vai ser feita baseada em riscos químicos, físicos e biológicos que eles podem estar expostos. E essa boa construção, essa construção correta, essa construção bem feita, ela pode impactar para vocês tanto positivamente como negativamente. Hoje o SESI desenvolve um documento qualitativo, tá, onde é feito todo este reconhecimento e formatado e apresentado para vocês esse documento. Então, é um documento muito completo, um documento que vai seguir tudo que está previsto dentro da NR9 na sua íntegra e efetivação do que prevê dentro desta norma, tá? Vocês vão observar que em todos os slides a gente vai ter ali embaixo uma estimativa comercial, tá? Que é o que seria mais ou menos um investimento que seria para aquelas duas réguas de valores ali, para 25 e 50 empregados. Então, basicamente, é para vocês terem uma ideia. Tem algumas particularidades que podem impactar nesse valor, mas assim vocês já conseguem ter uma menção do que seria o investimento para a construção desse documento. Tá? Dando uma sequência, eu não posso deixar de falar em relação ao PGR. Né? O PGR eu tenho certeza que vai ser uma dúvida aí de muitos de vocês. Ele é um documento que sim, tem uma previsão de entrada em agosto. Ele tem a sua importância porque ele é um documento bem mais elaborado do que ele é o PPRA. Hoje, como eu falei para vocês, o PPRA ele prevê a elaboração em cima de riscos químicos, físicos e biológicos. Com a entrada do PGR, esses riscos eles aumentam para riscos de acidente e riscos ergonômicos também. Então, por si só, ele já é um documento que acrescenta em tamanho, que acrescenta em ideias, em soluções, em buscas de uma manutenção ainda maior da segurança para os trabalhadores da indústria. O PGR, o SESI está acompanhando na íntegra todos os seus movimentos, está trabalhando para que consiga atendê-los e vai atender na totalidade vocês. Então, todas as empresas, aquelas empresas que hoje já possuem o PPRA conosco, elas podem ter a certeza de que elas vão receber na sua migração o documento correto, tá? E aquelas empresas que ainda não possuem o serviço conosco, mas que tenham interesse em adquirir esses serviços, também vão receber essa migração, também vão receber esse documento atualizado dentro da vigência do seu contrato, né? Desde que contratado também num pacote um pouquinho mais amplo, incluindo também a questão do PCMSO. Mas isso acho que é um ponto que a gente pode conversar mais individualmente, futuramente, com cada uma das empresas, para explicar melhor cada um desses detalhes. Passando, então, para o segundo programa, que é a NR7, que fala, então, do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Esse documento nada mais é do que o gerenciamento médico de todos aqueles riscos que foram apontados no PPRA. Então, por isso que eu reforço o quanto é importante a construção de um bom PPRA, porque ele já vai impactar diretamente no PCMSO. Algum risco que seja colocado neste primeiro documento, ele vai automaticamente impactar aqui dentro do PCMSO. Então, é neste documento onde vai ter ali toda a periodização de exames ocupacionais de vocês, clínicos ocupacionais, por exemplo, qual a periodização de periódicos que vão ser feitos, se vai ser semestralmente, se vai ser feito anualmente, se vai ser feito bianual, quais são os exames complementares que vão compor cada uma das funções dos cargos dos trabalhadores de vocês. Então, é um documento também muito importante, exigido dentro da norma regulamentadora e que o SESI elabora para vocês. Dentro deste programa, nós temos duas linhas de atuação, tá? Uma linha mais completa, que prevê, então, ali a elaboração do documento, a coordenação deste PCMSO e a execução dos ASOS. A elaboração, por si só, é a criação do documento,
A coordenação é o repasse dessa responsabilidade de controlar vencimentos, de marcar exames, de emitir ASOs, de buscar materiais, de buscar resultados e arquivamento dessa documentação. Isso envolve esta coordenação. Isso, sem dúvida nenhuma, tira uma carga muito grande do RH ou da área de segurança, depende muito da estruturação de cada uma das empresas, mas repassa toda essa demanda para o SESI. E, por fim, os ASOs, que são as consultas clínicas inclusas dentro desse pacote, ou seja, aquele momento com o médico ali sentado, onde tu faz o periódico, onde tu faz o exame admissional, onde tu faz o demissional, esses estão inclusos também dentro deste pacote. E o segundo modelo, mais simples, que é o PCMSO elaboração, que é só a criação do documento e entregue para a empresa. E aí, a partir daí, ela faz toda essa gestão, faz todo esse processo de busca de credenciados, de pessoas que possam fazer esses exames, enfim, toda essa organização que a gente sabe que é bem importante. Um ponto que eu gosto de destacar muito em relação, principalmente ao PCMSO, é que a gente tem uma gama de atendimentos muito ampla por todo o estado. Isso serve principalmente para aquelas empresas que prestam serviços e que têm, por exemplo, a sua sede em São Leopoldo, mas que prestam serviços em Santa Maria, prestam serviços em Caxias, enfim, em qualquer cidade do nosso estado, a gente tem uma possibilidade de atendimento dentro da nossa rede de atendimento de credenciados ou próprias unidades do SESI, de fazer esses exames nessas regiões. Então, não precisa deslocar o profissional para uma região como a de São Leopoldo, por exemplo, para executar isso. Dando sequência, então, a gente passa para a questão do laudo técnico de condições ambientais do trabalho, o famoso LTCAT. Ele é um documento que visa atender, então, a questão da legislação previdenciária, que vai, então, alegar se aqueles profissionais de tais funções têm a oportunidade de realizar, de se aposentar com uma aposentadoria especial. Ele é um documento que todas as empresas precisam ter, né? Então, ele é obrigatório, e eu gosto sempre de retratar que ele é um documento, que ele é uma fotografia da empresa, ou seja, ele é feito naquele momento. A partir de qualquer outra alteração que a empresa possa sofrer, de layout, de maquinário, de alguma função nova dentro do seu quadro de trabalho, esse LTCAT ele precisa ser refeito. Então, é um documento que precisa sempre estar atualizado para atender a legislação, para atender a questão previdenciária e também todas as questões de fiscalização. Seguindo, então, para laudos de insalubridade e periculosidade, tá? São dois laudos que são previstos nas normas regulamentadoras 15 e 16, eles servem, então, para atestar, eles visam atender, né, uma legislação trabalhista, para atestar se esses trabalhadores que executam atividades que possa ter uma degradação de sua saúde, precisam receber os seus devidos adicionais. Um adicional hoje de insalubridade, ele pode variar de 10%, 20% ou até 40%, dependendo do risco de exposição que esse trabalhador está exposto, e o de periculosidade, dependendo do risco que esse trabalho que ele executa tem em relação à vida dele. Se é um trabalho que corre um risco de vida muito alto, ele é necessário que receba ali uma periculosidade por conta disso, num valor de 30% baseado em cima do seu salário base. Tá? São dois documentos, como eu falei, obrigatórios, que vão atender vocês não só na legislação, mas para todas as fiscalizações e possíveis ações trabalhistas que a gente sabe que, porventura, elas acabam acontecendo. Levantamento de riscos ambientais. Aqui são as famosas medições que nós chamamos, tá? Quando se constrói o PPRA, quando se constrói o LTCAT e quando se constrói, principalmente, o laudo de insalubridade, a gente sempre cita ali vários riscos. Riscos de exposição a ruído, por exemplo. Esse risco ele está citado no documento, mas ele precisa ser mensurado. Bom, Felipe, mas por que a gente mensura esse risco? A gente precisa primeiro saber qual o grau de exposição que esse trabalhador está, né? O quanto ele sofre naquilo ali. A gente sabe que hoje, por exemplo, para ruído tem um limite de 85 decibéis, mas se ele está a 95 decibéis, a gente sabe que, por exemplo, que
porque a gente não tem protetor auricular que seja talvez suficiente para fazer com que ele não tenha uma perda auditiva. Então, a gente precisa documentar isso, a gente precisa saber, isso precisa constar nesses documentos. Então, todas essas avaliações, elas servem para documentar e para fechar esses documentos, digamos assim. Tá? Aqui a gente tem uma estimativa de valor para ruído, calor, vibração e agentes químicos, tá? Gosto de ressaltar que eles são valores decrescentes, ou seja, conforme o número de avaliações vai subindo, esse valor reduz. Então, esse é o valor inicial por avaliação. Tá? Programa de proteção respiratória. Esse é um programa que todas as empresas que possuem riscos respiratórios, trabalhadores expostos a riscos respiratórios, precisam ter este programa de prevenção. Tá? De uma leitura mais fácil, toda empresa que usa equipamento EPI para proteção respiratória vai precisar ter este programa, tá? Então, é uma construção de um documento que prevê e faz avaliações de todas as medidas que estão sendo feitas pela empresa para diminuir esses impactos. Vocês vão observar que neste programa, a régua a gente diminuiu um pouquinho, a gente colocou para 10 e 20 expostos, porque ela não é baseada em cima do número de funcionários, e sim baseada no número de expostos, de trabalhadores que estão executando essa função. Análise ergonômica do trabalho. Bom, no início ali eu falei em relação ao PGR, a entrada de riscos ergonômicos, né? Apesar da entrada dos riscos ergonômicos no PGR, ele não vai anular a construção da análise ergonômica, tá? A análise ergonômica, ela atende, então, a NR17, ela também é um documento obrigatório, tá? Previsto na legislação, e que toda empresa precisa ter a sua. Quando a gente pensa em análise ergonômica, muitas vezes a gente pensa muito na questão do mobiliário, se a gente tem uma mesa adequada, uma cadeira adequada, alturas adequadas para cada um dos trabalhadores. A análise ergonômica ela é um pouquinho mais ampla do que isso, né? Ela analisa ainda fatores psicofisiológicos, analisa toda uma questão de clima organizacional, climas ambientais dentro da empresa, enfim, é uma construção muito ampla, um documento muito amplo que vai muito além do que as questões ali apenas de mobiliário, que geralmente é a ideia principal. Normas regulamentadoras, as demais, né, tirando ali a 15, 16, 17, a 7 e a 9, que foram as que a gente debateu agora, que são as voltadas para treinamentos, tá? O SESI hoje trabalha com todas as NRs, e aí eu sou obrigado a destacar que atualmente a gente tem vários modelos de atuação, tá? Para todas elas a gente consegue realizar elas na maneira tradicional, que são os treinamentos presenciais, né? Obviamente, a gente atravessa um momento em que as bandeiras eles acabam nos deixando um pouco limitados em alguns momentos, mas digamos, num período normal, a gente tem essa capacidade de realizá-las todas em company. E agora, já para essas adequações, pensando todo esse momento em que a gente vive, o SESI tem, então, um modelo que nós chamamos de síncrono, que esse modelo é todas as atividades teóricas realizadas de forma à distância, no modelo live, né, onde o professor fica no SESI dando a sua aula ao vivo, tá? E os trabalhadores podem ficar na sua residência, podem ficar na empresa, cada um no seu computador, podem ficar num auditório, aí como a empresa determinar. Para a NR5, nós temos um formato totalmente EAD, tá? Com um custo muito baixo, muito atraente, em torno ali de R$ 26,00 por matrícula para a indústria. Esse curso, mesma carga horária, mesma aceitação da legislação, de acordo com tudo que prevê, modelo totalmente EAD, e ainda a gente pode destacar a NR35 e a NR10, no modelo que nós chamamos híbrido, que prevê o curso também na parte teórica EAD, dentro da plataforma de educação do SESI, e a parte prática realizada na empresa após com agendamento determinado. A gente tem alguma estimativa, a gente colocou como a NR11 uma ação de reciclagem, que é talvez aí uma das que a gente mais executa ao longo do período. Unidade móvel de NR35 e NR33,
tá? Eu gosto sempre de apresentar, porque isso aqui é uma ótima alternativa para as empresas, pensando principalmente em 2 modelos, tá? Aquelas que não gostariam de parar o seu espaço de trabalho para executar um treinamento, então a gente pode levar a unidade móvel, ela pode botar no pátio da sua empresa, treinar a equipe e deixar a outra atuando, e aí com isso acaba não perdendo horas de trabalho, obviamente tira alguns trabalhadores daquele momento, mas consegue manter as suas atividades internas, ou até mesmo para aquelas empresas que possuem trabalhos externos, que não tenha este treinamento específico dentro do seu ambiente de trabalho, né, mas executam nos seus fornecedores, principalmente empresas que fazem aí questões de manutenção, assistência técnica, podem se deparar principalmente com essa realidade. Tá? Aqui ali também investimento, turmas a cada 10 alunos, uma noção básica para vocês terem. Aqui a gente já entra numa partezinha ali de promoção da saúde, com algumas ações que nós temos relacionadas a workshops e palestras, tá? Isso aqui são ações que vocês podem realizar tanto dentro da CIPAT das empresas de vocês podem realizar como campanhas ao longo do ano, vocês podem realizar como ações pontuais de problemas recorrentes que acabam sendo identificados ao longo do ano. Isso, então, pode ser muito uma construção que pode ser feita conosco, né? Como a gente pode abordar isso, como que a gente pode pensar em trabalhar todos esses pontos, o quanto é importante debater várias dessas temáticas dentro da empresa para a gente conseguir buscar soluções e diminuição, principalmente, de problemas que são recorrentes no dia a dia de vocês. Tá? E, por fim, uma parte aqui da educação, que são os cursos EAD, dentro da nossa plataforma de educação continuada do SESI. Aqui, cursos totalmente EAD, alguns que têm uma parte EAD e outros fechamentos presenciais. Aqui a gente tem, então, uma linha de atuação muito grande, tá? Dentro de trabalhos que vão ser desde desenvolvimento pessoal, como ali, por exemplo, cursos de línguas, cursos de pacote Office, que são questões de informática, até questões mais voltadas para a área corporativa, como liderança, otimização do tempo, ética e conduta no trabalho. Nessa plataforma, a gente tem dois formatos, que é o para você, que a gente fala, que é quando tu tem um interesse na pessoa física, que o próprio trabalhador pode entrar e procurar um curso para se especializar, e o para a sua empresa, que é quando já vai com uma visão mais corporativa, com turmas maiores, com cursos, por exemplo, como esse que a gente apresenta aqui, que são as noções de primeiros socorros, com uma turma ali por um valor de R$ 372, mas que tu consegue atingir até 200 empregados. Então, aqui eu sempre sugiro que vocês possam entrar no site e navegar, porque é uma quantidade enorme de cursos nas mais diferentes temáticas. Dando sequência, agora a gente entra, então, na parte do Centro de Inovação do SESI em Fatores Psicossociais. E aí eu convido a colega Patrícia a dar sequência. Tá certo, obrigada, Felipe. Boa tarde a todos. Então, eu sou agente de relacionamento com o mercado, né, do Centro de Inovação do SESI, que aqui no Rio Grande do Sul é em fatores psicossociais. Então, é importante, né, que vocês, empresários, conheçam, né, tenham conhecimento desse Centro de Inovação do SESI. A existência, né, o fundamento da existência desse centro é justamente o estudo e o desenvolvimento de soluções voltadas para realizar a gestão da saúde mental e a gestão de fatores psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Então, o nosso intuito é esse, né, é entender as necessidades das empresas e entregar para elas soluções voltadas a essa temática, que agora, né, infelizmente, ela está tomando cada vez mais espaço dentro das organizações. A gente sabe que já era um tema antes da pandemia mesmo, que já vinha crescendo, que a gente estava ali observando um interesse maior por parte dos empresários, né, em relação a esse assunto, e que então, né, com a vinda ali da pandemia, isso tomou uma proporção muito maior. A gente sabe que os nossos trabalhadores estão mais estressados, estão mais preocupados, ansiosos, depressivos. A gente viu ali no ano de 2020 um aumento nos casos, né, de depressão, de ansiedade, de estresse, de uso de álcool e outras drogas crescerem muito.
Então, é bem importante, assim, que a gente, como uma entidade que presta serviço a vocês, né, que a gente alerte, que a gente traga, assim, para vocês a importância de olhar e começar a realmente enxergar essa temática não como mais uma temática, né, que a gente precisa investir, que a gente precisa despender algum investimento. Não, porque ela é uma temática que traz retorno. É claro que não é de um dia para o outro que a gente vai ver esse retorno, né, ela traz, sim, um retorno um pouco mais a médio e longo prazo, mas ela traz, segundo pesquisas do OMS, um retorno de, por exemplo, a cada €1 investido, se tem um retorno de 4 euros em cima daquele investimento, né? Porque a gente está falando de menos afastamentos, de pessoas mais felizes, mais engajadas, mais motivadas, de menos acidentes de trabalho. Tá, então, basicamente, para vocês conhecerem um pouquinho, né, do nosso trabalho. E hoje, atualmente, nós temos algumas temáticas que direcionam essa nossa atuação, né, que direcionam a nossa pauta de serviços dentro das empresas. Ali a gente tem algumas delas, por exemplo, a gente pode trabalhar a questão de saúde mental no trabalho, né, de uma forma mais abrangente, levando os conceitos de saúde mental e as relações de saúde mental dentro do trabalho, as implicações que essa temática tem. A gente pode trabalhar, por exemplo, as questões relacionadas à saúde financeira, que é um tema também que está bastante em alta. A gente tem percebido muita demanda das organizações trazendo questões de que as pessoas não estão mais conseguindo dar conta, né, do seu orçamento financeiro, e isso também é uma fonte estressora de preocupação e de ansiedade, e por consequência de menos produtividade do trabalhador. A gente pode trabalhar diretamente a temática de estresse, de depressão, de ansiedade, temáticas mais inovadoras e mais atuais, por exemplo, como relações interpessoais e gestão das emoções, né? Então, aqui dentro da gestão das emoções, agora a gente tem trabalhado muito essa questão do luto, né? Que a gente tem presenciado, assim, com a perda de funcionários, de familiares. Então, a gente pode trabalhar essa questão dentro dessa temática. Enfim, e mostrar para vocês que a gente tem ali um portfólio bem grande, bem diverso, com vários serviços, e que a gente pode, então, flexibilizando, né, compondo esses serviços e essas temáticas conforme a necessidade de cada um de vocês. Eles não são estanques, a gente tem aqui apenas sugestões, né, para que se parta, assim, de algum início, né, para se trabalhar essa temática, mas a gente vai para dentro da empresa, a gente estuda a realidade, a gente entende qual que é a maior necessidade, né, o que está mais pegando ali naquele momento, e em cima daquela temática a gente adequa um projeto e realiza aí um programa conforme aquilo que realmente fizer sentido para a empresa, né? Pode passar, Felipe, por favor. Para vocês terem uma ideia, assim como, né, já foi trazido, a gente tem um portfólio mesmo em saúde mental muito grande. Esses que estão aqui são apenas algumas sugestões, assim, de serviços que a gente pode mostrar para vocês, mas para vocês conhecerem um pouquinho, né? A gente tem ali, então, a avaliação psicossocial, que é aquele exame complementar, né, exigido ali em algumas NRs, né, NR10, NR11, 20, trabalho em altura, espaço confinado. Então, a gente realiza essa avaliação psicossocial, que é uma consulta clínica, né, realizada por uma psicóloga, que pode ser dentro da empresa ou pode ser também no ambiente de SESI. Tá? E pode ser, inclusive, no modelo online. A gente tinha esse serviço no presencial e agora também a gente disponibiliza ele no formato online. O assessoria psicossocial, ele é um atendimento, né, psicossocial dos trabalhadores, que visa prestar realmente um acolhimento, uma escuta, um direcionamento. Ele é prestado por assistente social, né, que vai fazer, então, essa acolhida desse colaborador e vai direcioná-lo para o melhor encaminhamento frente à questão que ele está trazendo. Né? É um serviço de 8 horas no mês, com um contrato de 12 meses, ele é presencial na empresa, e um grande diferencial desse serviço é que ele é extensivo aos trabalhadores afastados, que muitas vezes ficam ali sem ter um acompanhamento, né? E também aos familiares, né? Essa profissional, ela pode se deslocar à residência desses familiares ou até em algumas situações de internação hospitalar, ela pode fazer esse acompanhamento também, tanto do colaborador quanto dos seus dependentes. A gente tem também o serviço de atendimento psicológico. Esse serviço, ele pode ser no formato presencial e pode ser no formato online.
tanto no presencial quanto no online, ele está desenhado dentro de um modelo de psicoterapia breve. Ou seja, a ideia não é que o colaborador permaneça em psicoterapia contínua por prazo indeterminado, né? Não. A ideia é que ele receba atendimento por um período específico, que vai de 12 a 15 consultas por trabalhador, e que ele, nesse período de tempo, ele tenha atendido a sua demanda daquele momento. Ou seja, por exemplo, ele está vivenciando uma situação de separação conjugal, né, um problema familiar, essas próprias situações que a gente está vivendo agora de luto, ansiedade, alguma mudança psicodinâmica ali que ele não está conseguindo dar conta, conflitos com colegas, com líderes, enfim, todas essas demandas, elas podem ser atendidas dentro desse modelo, né, e a ideia é que ele já dentro ali, a partir do programa, né, a partir da 9ª até a 12ª sessão, que ele já consiga ter alta e estar mais capacitado aí a voltar a executar suas atividades laborais. Tá, o outro slide a gente traz um pouquinho, né, desse formato online. Nesse formato online, a gente tem, assim, por exemplo, a partir da demanda que é trazida, né, seja de um líder, seja do RH, do SST, a gente faz um cadastro desse trabalhador nessa plataforma e envia para ele senhas de acesso. Então, o próprio colaborador, mediante o uso da senha, né, de posse da senha, ele acessa a plataforma e ele vai realizar ali a escolha do tema que ele quer ter o atendimento, da profissional que ele quer ser atendido e do dia e horário que ele quer fazer o atendimento, né, e receber essa consulta. Então, fica bem nas mãos, né, o controle desse agendamento do próprio trabalhador. E aí também pode, né, tem algumas empresas que estão disponibilizando durante o horário de expediente um espaço na empresa mesmo, onde ele vai ter acesso a um computador e ele vai poder realizar essa consulta também dentro da empresa, ou a gente tem horários flexíveis também que podem ser extensivos fora do horário de expediente. O aconselhamento técnico em saúde mental, ele é um serviço que visa prestar uma assessoria aos profissionais de RH e SST, né? Então, com as nossas especialistas em saúde mental aqui do Centro de Inovação e do SESI, é um canal para tirar dúvidas e ter realmente um suporte relacionado a essa temática. Então, por exemplo, a gente quer montar aqui na empresa um plano de saúde mental, mas a gente não sabe direito por onde começar. Então, a gente pode contar com essa assessoria técnica especializada dessas profissionais para prestar esse auxílio. Ou a gente está com uma situação específica aqui de algum colaborador, né, a gente não sabe direito como conduzir. Então, esse canal, ele pode servir para dar esse suporte a qualquer situação, a qualquer questão de saúde mental e gestão de fatores psicossociais na empresa. Pode ser por telefone, ou pode ser também por essas plataformas. E a gente tem o atendimento psicossocial emergencial, que ele é um atendimento também prestado ou por psicóloga ou por assistente social, que pode ser presencial, pode ser online, que visa, então, prestar um acolhimento, uma orientação para situações pontuais relacionadas a situações emocionais e psicossociais, né? Então, por exemplo, um abalo emocional causado por uma doença terminal, né? Um diagnóstico de uma doença terminal, ou luto, ou perda familiar, ou situações de violência doméstica, violência urbana. Então, esse colaborador, ele vai ter 3 atendimentos, né? Com a psicóloga, o assistente social, que vão, então, dar conta de atender essa demanda que ele está trazendo em relação àquela situação pontual daquele momento. Ali do lado também, né, para todos esses serviços que eu trouxe, então, a gente tem ali um detalhamento, né, um pouquinho maior daquilo que foi falado, e também essa estimativa comercial de valores. Mas é claro que, né, a gente pode depois conversar, se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre esses serviços que eu passei aqui muito brevemente, né, em função do nosso tempo, a gente pode detalhar eles em um outro momento e até conversar também, né, sobre outras possibilidades. Eu não falei no início, mas como é que a gente trabalha aquelas temáticas de saúde financeira, de depressão, de ansiedade? A gente trabalha normalmente com campanhas, palestras e workshops, né? Então, a gente monta uma sequência de workshops para trabalhar determinada temática, trabalha ali lideranças, RH, SST, e depois, na sequência, né, se a empresa assim desejar, a gente vai estendendo para os demais colaboradores.
Bem, eu acho que é isso. Obrigada aí pela atenção. Pessoal, a gente está disponível para qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham. Fiquem à vontade. Volker, Pizzuti. Talvez eu possa dar a gente usou alguns serviços, né, nessa área do psicossocial, então, e a gente vê que é bastante importante a empresa começar a se preocupar com isso, mas eu acho que a primeira preocupação é com atendimento às normas, porque hoje a fiscalização está menos forte, né? Mas ela volta, e eu acho que essas reformulações das normas exigem um trabalho um pouco mais estruturado, senão a empresa corre um risco aí de ser multado, né? E mesmo para se defender de eventuais cláusulas, processos trabalhistas e tal, né? Então, acho que aí foi bem interessante, gostei, porque foi bem compacto ali, a gente começa a ter uma visão bem assim, macro do negócio que ajuda bastante, né? O psicossocial também é bem interessante, eu estava pensando, né, em como estruturar isso um pouquinho, talvez a gente possa até pensar em alguma coisa no Sindimetal, viu? Isso aí, quando voltar à atividade, a gente sensibilizar o pessoal um pouquinho para esse tipo de possibilidade, né? Eu acho, Volker, que tu traz... desculpa. Não, acho que eu vou ver se os outros aí têm alguma dúvida, algum comentário. Eu acho que tu pode comentar, Felipe, sobre a fala do Volker, depois eu quero fazer um comentário também. Eu acho que o que o Volker traz é muito importante, principalmente na questão das normas regulamentadoras, né? A gente vê aí desde final de 2017, início de 2018, ali com o anúncio da entrada do E-Social, esse novo olhar para toda essa questão de saúde e segurança no trabalho, ele ganhou um novo olhar, né? Uma significância muito maior dentro do seu contexto, não que não se desse importância antes, mas com uma nova modalidade de cobrança, né? A gente sabe que o E-Social ele não evoluiu, mas aí logo depois vem a mudança do governo, todas essas revisões das NRs, né? Hoje a do momento é o PGR, mas a gente já teve revisões, por exemplo, na própria NR 23, que mudou a carga horária, que se tornou, ela era mais leve, agora ela está um pouquinho mais pesada em relação à exigência, né, a questão de carga horária, mas a própria NR12 também, que foi simplificada em alguns momentos ali na questão das revisões dos equipamentos. Enfim, eu acho que é sem dúvida uma temática muito importante, né, estar bem preparado, estar bem assistido neste momento é fundamental, para que consiga sempre estar alinhado a todas essas mudanças, e aí eu não posso deixar de destacar o SESI como uma empresa que está sempre à frente disso, que está sempre buscando o maior conhecimento, o maior suporte para vocês dentro deste segmento, né? Um exemplo é o próprio PGR, que a gente sabe que ainda ele tem muitas dúvidas, ele ainda tem algumas coisas que não estão tão claras, mas que já está se evoluindo e que a gente já está aí prontos para encarar toda essa mudança aí que está prevista para agosto. O que eu queria solicitar é se vocês vão disponibilizar essa apresentação para a gente, ao menos, divulgar para essas empresas que estão participando, porque a gravação que nós estamos fazendo, na verdade, é uma explicação da apresentação. E tem muitos detalhes aí na apresentação que eu achei bem interessante, que talvez a gente tenha que olhar um pouquinho melhor ali o que está escrito na apresentação para tratar sobre isso depois, né? Sim, Pizzuti, até para te trazer, a gente depois envia, tá, para a Samanta e para a Luísa, junto com os nossos contatos, e a gente vocês podem estar divulgando para o pessoal que participa, e se tiverem alguma dúvida, como eu trouxe lá no início, a gente se coloca à disposição para estar fazendo uma reunião virtual, para tirar essas dúvidas, para que vocês tenham as informações. A gente sabe que o tempo é curto, né? Então, para aprofundar mais, a gente se coloca à disposição, tá bem? A gente manda depois sim a apresentação. Sim. O pessoal que tem perguntas aí, aproveite o momento aí para esclarecer, né? Ou foi tudo bem entendido, também tem isso, né? Olhando Legal. no chat aqui,
No chat aqui também ninguém se pronunciou, ninguém fez perguntas, mas conforme a Júlia comentou, vai ser importante o envio, né, da apresentação com nossos contatos e reforçar, né, que o SESI está aqui para contribuir com as indústrias, né? Nós estamos aqui para fazer com que vocês, enquanto estão produzindo, fiquem tranquilos, né? Porque qual empresário, né, ou trabalhador aí de área de RH ou de segurança não quer deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, né? Enquanto as coisas estão acontecendo. Então, nós estamos aqui justamente para dar essa mão para vocês, para que vocês consigam produzir e que saibam que está em boas mãos as atividades que o SESI estará desenvolvendo para vocês, né? E aproveito também, Volker e Pizzuti, como vocês trouxeram lá no início, caso vocês queiram que a gente participe das reuniões que vocês têm ali, a gente pode estar se adequando, tá? Com tempo ali, 5, 10 minutos para estar tratando de algum ponto específico em cada mês, né? Fiquem bem à vontade de nos contatarem, a gente vai nos adequando conforme a necessidade de vocês. Então, bom, esse mês a gente tem um tema X, a gente vai lá, fala um pouquinho sobre, a gente não precisa ter muito tempo, a gente vai sanando essas dúvidas e está cada vez mais próximo e auxiliando vocês enquanto indústria, né? Perfeito. Acho que isso é uma boa ideia, porque de forma compacta aí a gente vai atendendo realmente o que o Evandro falou aí de dormir tranquilo. Não tem como dormir tranquilo, né? Olha, o que tem de coisas que a gente teoricamente tem que saber, toda aquela sopa de letrinho que o Felipe demonstrou dentro das NRs, lá a gente acompanhar isso, principalmente uma empresa um pouco menor, que o proprietário às vezes tem que né, lançar a bola do escanteio e na cabecear, é bem difícil, né? Então, eu acho que aí sim a estrutura do SESI nos ajuda, né? Bom, eu sei de algumas reuniões do Contrab ali, se a gente conversa com o pessoal lá, existe realmente uma preocupação dessa fiscalização. O e-social, na verdade, é uma fiscalização à distância praticamente automática, né? E a gente gera dados que eventualmente podem ser usados contra a gente, né? Então, a gente tem que cuidar cada vez mais e se estruturar, adequar cada vez mais às normas, porque a gente fica cada vez mais exposto e é difícil dormir com esse bagulho aí, né? Então, eu acho que essa é também a função do Sindimetal, ajudar as empresas a caminhar nessa direção aí, porque, olha, o pessoal no governo lá é muito mais rápido em criar complicações para a gente do que a gente em escapar delas, né? Essa é a realidade, né? Sem dúvida. E essa ideia que a Júlia falou de algumas coisas mais compactas, acho que a gente devia se antenar nas reuniões ali. Se algum dos diretores lá na reunião de diretoria, se surgir alguma pergunta desse tipo, a gente vai adequando, já vai colocando isso numa próxima reunião, né? Acho que é uma boa. Né? Mas muito obrigado, viu? Foi bem no objetivo, essa forma compacta e clara, né? E de novo falando da parte psicossocial, eu acho que isso aí realmente é uma competência que nós temos aqui no SESI, que eu fiquei sabendo numa reunião, né, Evandro, numa reunião que nós fizemos aqui do conselho. Então não é, acho que tem pouca gente que sabe e consegue entender a abrangência de um negócio desses aí. Então acho que a gente pode trabalhar e levar isso para mais próximo das empresas, né, dos donos das empresas principalmente, né? Com certeza, com certeza. E nós temos só a agradecer ao sindicato pelo espaço, né? E, novamente, né, convidar todos para que sigam a gente aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, site do SESI e os nossos contatos aí que vão ser disponibilizados. Fiquem bem à vontade. Sempre que tiverem dúvidas, não hesitem, né, em nos contatar. Ok. Isso aí. Pessoal, muito obrigado. A gente, como o Tony e a Júlia falaram, a gente está à disposição. Eu acho que nada mais valioso do que uma conversa, seja ela presencial ou seja ela virtual, para a gente sentar, ver as particularidades. Aqui a gente apresentou de uma maneira global, mas a gente sabe que cada empresa tem as suas características, tem os seus detalhes. Nada melhor do que a gente poder sentar, entender vocês e propor o que nós temos de soluções e o que vai ao encontro do que vocês também esperam do SESI. Tá? A gente está disponível, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, a gente sempre fica muito feliz quando surgem esses momentos, porque, de fato, é muito valioso cada um deles. Legal. Obrigado também a todos.
Eu queria só também reforçar essa ideia que o Volcker trouxe, né, em relação a essa temática de saúde mental e fatores psicossociais, porque essa palavra que você usou, Volcker, ela é bem importante, a sensibilização, né, a gente sabe que ainda é um tema novo, que é um tema que por mais que já está, né, aí as empresas já estão fazendo, mas tem muito preconceito, muitas vezes, muito estigma que a gente tem que tirar para começar a trabalhar com essa temática, e o primeiro passo para a gente diminuir essas barreiras é falar sobre o assunto, né? Então, se a gente abrir espaço, conseguir levar isso para dentro da empresa, seja através de uma palestra, de uma campanha, de um workshop, de uma capacitação para um líder, né, que também aí está sentindo na pele, né, toda essa pressão, todo esse impacto dessas situações todas, com certeza isso já traz muitos ganhos, né? Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que trabalhar a saúde mental é uma coisa difícil, que é uma coisa, né, complexa, mas não é. A gente pode trabalhar essa questão com ações bem simples e que já trazem aí um ótimo retorno para todos os envolvidos. Então, também, obrigada pelo espaço e eu fico à disposição de todos. Legal, então. Muito obrigado aí de novo e uma boa semana a todos aí, né? Obrigada. Tá certo. Boa Igualmente. tarde, boa semana. Boa tarde. Tchau, Boa tchau. tarde. Tchau, boa tchau, semana. pessoal. Tchau.